Ok. Então, boa noite a todos, em nome da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Estamos muito satisfeitos por finalmente poder ouvir o nosso colega Lois Ladra, diretor do Museu do Povo Galego, museu esse que simboliza a cultura da Galiza, e como eu estive muito tempo no Porto e fui muito amigo do Carlos Alberto Ferreira de Almeida, ele estava-me sempre a falar da Galiza, de Santiago de Compostela e depois também do museu. Enfim, são tudo temas que, pelo menos pessoalmente a mim, me perturbaram muito de não os podermos ouvir no dia aprazado, que era quando houve o apagão. Mas como o apagão afetou tanto Portugal como a Espanha, olha, ficámos todos vítimas por igual. Então, ele vai nos falar sobre o Museu do Povo Galego, 5 décadas de luta cultural, e eu vou só fazer a leitura do resumo que ele nos enviou e não do extenso currículo, porque senão era impossível. Numa já longínqua sexta-feira, 29 de outubro do ano de 1977, abriam ao público as portas do Museu do Povo Galego. O Museu do Povo Galego está sediado no antigo convento de São Domingos de Bonaval, em Santiago de Compostela. A cidade foi declarada Património da Humanidade pela Unesco, sendo o lugar santo no qual confluem os caminhos jacobeus de peregrinação à sepultura do apóstolo. O Museu do Povo Galego é um caso único na Europa, pois surgiu como iniciativa popular completamente à margem do poder estabelecido e das administrações públicas. Nasceu desde baixo, a partir de uma forte base social e como resposta à necessidade de dotar a Galiza de um Museu Nacional, impensável ao longo da ditadura franquista. Declarado hoje de utilidade pública e de alto interesse como cabeceira simbólica dos museus antropológicos galegos, a luta pela defesa da identidade e da cultura própria da Galiza continua no Museu do Povo Galego. Então, eu vou fechar o meu microfone, peço o mesmo às restantes pessoas e agradeço, não é? Muito desde já ao colega antropólogo e arqueólogo Lois Ladra, o grande serviço que nos presta e expõe-nos a sua palestra. Pronto, ok. Boa noite, muito obrigado. Ouve-se bem? Está-se a ouvir bem? Sim? Ok, correto. Muito boa noite. Para mim é um prazer e um orgulho poder partilhar convosco este faladoiro, esta pequena apresentação. Um, Como muito bem disse o professor Vítor Jorge, as relações entre a Galiza e Portugal vêm de longe e são muito bem conhecidas por toda a gente, já desde os tempos do Carlos Alberto Ferreira de Almeida e do Santos Júnior e todas essas pessoas que contribuíram a estreitar os laços e as ligações entre os nossos dois países. Um, Muito obrigado pelo convite. O Museu do Povo Galego está prestes a cumprir 50 anos e é importante conhecer um pouco, brevemente, a história para perceber qual é a origem, qual é o percurso, qual é a trajetória e qual é o futuro desta instituição. Pronto, podemos recuar no tempo até a década de 20 do século passado, 1923, quando o povo também se juntou para criar o Seminário de Estudos Galegos, que foi uma instituição que pretendia desenvolver estudos científicos sobre a Galiza, que a própria Universidade Galega não estava a fazer devido à sua extrema dependência das elites castelhanas. Pronto. Este foi um projeto que se desenvolveu entre os anos 1923 e 1936, quando começa a mal chamada Guerra Civil, em que foram proibidas as línguas e as culturas, quer da Galiza, quer do País Vasco, quer da Catalunha, e tivemos essa longa noite de pedra da ditadura, que só acabaria por terminar realmente no ano 1975. O espírito destes seminaristas, os membros dos Seminários dos Galegos e da geração Nós, foi recolhido ainda com pessoas que estavam vivas no último quartel do século XX, quando se decidiu criar o museu. E aqui é importante considerar as seguintes datas. No ano 1975 morre o ditador.
Mas não é até o ano 1981 em que a Galiza consegue um estatuto de autonomia própria. Portanto, temos aí 6 anos de transição em que, por assim dizer, as pessoas que tinham consciência da necessidade de preservar a cultura do país juntaram-se numa iniciativa cívica de caráter privado, mas de interesse público. Isto é uma longa tradição na Galiza, porque já a Real Academia Galega foi uma criação das elites e do povo, não veio de cima do poder central. O mesmo aconteceu com o movimento posterior à catástrofe do Prestige, ou Nunca Mais. Esses são movimentos que vêm da base, vêm do povo. E no caso do Museu do Povo Galego, efetivamente, atualmente somos mais de 2.500 sócios e 60 patrões numerários que, com os seus contributos e com as suas achegas económicas, são os que mantêm vivo este projeto, juntamente com as, agora sim, ajudas públicas, quer da administração da Galiza, quer das deputações provinciais, quer de outros patrocinadores. Pronto, temos assim a história em que, como eu estava a dizer, no ano 75 morre o ditador, no ano 76 é constituído o Padroado. O Padroado é a associação que irá dar lugar ao museu, e o museu abre as portas oficialmente ao público no ano 1977. Portanto, daqui por 2 anos, no 2027, teremos a celebração do 50 aniversário do Museu do Povo Galego. A missão do museu, basicamente, é a de preservar, estudar e promover a cultura galega através do museu. Isto é um projeto que se vem desenvolvendo de maneira ininterrupta nestes últimos 48 anos e continuamos a fazer. A estrutura do museu pode-se explicar em 3 grandes patamares. Há um primeiro patamar, que é o padroado, por assim dizer, é tipo um senado composto por professores universitários e pessoas com muita experiência e um grande currículo. Depois está a base social que está formada por mais de 2.500 sócios e depois temos o resto. Álvaro, se fizer o favor, se puder avançar na imagem, obrigado. Pronto, eu gosto de comparar o Museu do Povo Galego com este desenho do famoso Castelao, em que se trata de uma obra que está em permanente construção. É uma obra em permanente construção e que pode e deve ser criticada, mas na qual há sempre um sítio, um espaço, um lugar para todos a chegarem o seu contributo, a sua ajuda. Avance, por favor. Este é o esquema, basicamente, em que se vai desenvolver a palestra. Já vimos um bocado essas datas fundamentais. Convém lembrar o ano 1993, em que pela primeira vez o Governo da Galiza, através da Conselharia da Cultura, reconhece o Museu do Povo Galego como a cabeceira dos museus antropológicos da Galiza, o qual é muito importante. E depois, avance, por favor. Esta é a fachada a principal do museu. O museu que está em obras, não só metaforicamente como de facto, ainda hoje, continuam obras. É um grande edifício, o Complexo de São Domingos de Bonaval, que tem umas origens no monastério, no mosteiro, e que é um edifício que não foi concebido inicialmente para acolher um museu, mas que, sendo da propriedade da Câmara Municipal, foi cedido temporariamente, durante 50 anos, para utilizações museológicas, que de facto é o que se está a fazer. Seguinte, por favor. E podemos ter umas imagens das obras atuais, que ainda estão a decorrer. Os edifícios são 3, com uma igreja no meio que faz parte da propriedade do arcebispado. Estamos a fazer obras para tentar ligar as outras 2 laterais do museu, a parte mais antiga e a ala sul, a parte mais nova. Seguinte, por favor. Este é o corredor que vai fazer a ligação às futuras salas de história. Nós temos umas salas permanentes divididas tematicamente em função da abordagem antropológica da cultura tradicional desde um ponto de vista da produção. Isto é a sala do mar, a sala da terra, os ofícios, o pensamento simbólico, etc, etc. E agora estamos a tentar alargar o discurso museológico de cara a
explicar às pessoas a história da Galiza, quer desde a mais remota pré-história até a contemporaneidade. Seguinte, por favor. Mais um aspecto das obras. Seguinte, por favor. Estas são as futuras salas de história, em fase de montagem. Seguinte, por favor. E agora íamos entrar, de facto, na estrutura técnica do museu. O museu está formado por 5 departamentos, que são os departamentos de Biblioteca e Arquivo, de Coleção, o Departamento de Educação e Ação Cultural, o Departamento de Exposições e o Departamento do Instituto de Estudos das Identidades. Esta é uma imagem muito fiel do que é a biblioteca, que atualmente ultrapassa os 100.000 registros. É uma biblioteca que, tem que se dizer, está com uma única pessoa à frente. O museu tem recursos humanos muito limitados. Praticamente só temos 5 pessoas adscritas aos serviços técnicos, aos departamentos. Portanto, mais do que departamentos, como equipas, haveria que pensar em departamentos unipessoais, mas é o que temos, né? Pronto, na biblioteca é importante considerar também o facto de não existir um orçamento para a compra, para a aquisição de fundos. Normalmente são os próprios sócios e os patrões do museu os que oferecem à biblioteca os materiais, uma biblioteca especializada em questões antropológicas e etnográficas e, evidentemente, em História, Geografia e Arte da Galiza. Seguinte, por favor. Biblioteca que desenvolve uma série de atividades, designadamente a comemoração do Dia das Letras da Galiza. Seguinte, por favor. Acolher investigadores e visita doutorandos. Seguinte. Expor os documentos que tenham sob custódia. Seguinte. E ceder temporariamente parte desses documentos para exposições temporárias. Também temos aqui um exemplo, por exemplo, do legado Beramendi, o professor Beramendi, que faleceu recentemente e ofereceu à Biblioteca do Museu mais de 5.000 volumes, neste legado composto por 77 caixas de fundos bibliográficos. Seguinte, por favor. Cada 6 meses tem que ser feita a desinsectação periódica para fazer o tratamento exaustivo de preservação destes fundos. De facto, agora na primeira semana do mês de maio é o que estamos a fazer. Seguinte, por favor. Mudamos agora de departamento e deixamos a biblioteca, passamos ao departamento de coleção. Se a biblioteca ultrapassava os 100.000 registros, no caso da coleção, a dia de hoje ultrapassamos os 16.000 elementos, que estão a ser digitalizados aos poucos, em função do orçamento e do tempo e da disponibilidade. Nestes momentos temos mais de 400 elementos subidos à rede ou catálogo online que está no site do museu. Seguinte, por favor. Isto é um exemplo da catalogação que está a fazer. Seguinte. Pode-se pesquisar no site do museu por palavra-chave e tipo de objeto e pronto, é uma maneira de facilitar a acessibilidade aos investigadores, né? Seguinte, por favor. Aqui há um exemplo das salas de reserva, onde se custodiam os fundos de diversas tipologias, neste caso têxtil e olaria. Depois temos uma área que é a área de comunicação e redes sociais, em que há vários perfis, no Facebook, no Twitter, atualmente, e no Instagram, né? Pronto. Seguinte, aqui temos estatísticas mais recentes, em que já se vê o número de seguidores, os followers, né? Pronto. E deixamos o departamento de coleção. Insisto, departamentos de uma só pessoa, são departamentos unipessoais. Quando já sabemos que o ICOM recomenda um mínimo de 5 pessoas por departamento, mas pronto, também já sabeis que os diretores dos museus temos por hábito estar sempre a queixar, né, da falta de recursos, quer económicos, quer materiais, quer humanos. No caso do Departamento de Educação e Ação Cultural, há uma programação escolar muito completa que se desenvolve ao longo do ano académico, né? Seguinte, por favor. Uma das nossas principais preocupações não é só a de preservar este legado e defender e promover esta cultura, mas transmitir. O que mais nos preocupa são as gerações novas, os vindouros, o que é que vai ser daqui para um futuro. Isto é que é um pilar fundamental das políticas do museu. Seguinte.
Temos um festival internacional de cinema que é o MICE, a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, que este ano cumpriu a sua 20ª edição e que é um grande sucesso em termos de resposta do público, e também se incentivam outro tipo de atividades lúdicas, como podem ser as danças e os bailes, que são muito apreciadas pelas pessoas que participam nestas atividades. Seguinte. E depois também se fazem outro tipo de eventos, como as exposições temporárias, Histórias de um Lugar, é um exemplo recente de colaboração com a Câmara Municipal de Viseu. Seguinte, aqui temos também, anterior, por favor, desculpa. Aqui temos esse interesse na transmissão intergeracional de conhecimentos, de cultura, de música, de histórias de vida de uma geração para outra, que são registadas, são transmitidas, né, através de diversos projetos e diversos programas. Seguinte, por favor. Depois, a direção também é unipessoal, carece de qualquer tipo de ajuda em termos administrativos, ou vice-direção ou secretariado, tem que se fazer tudo daquela maneira, e tenta-se participar em diversos encontros científicos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, para partilhar todo este tipo de achegas, trabalhos e contributos que estamos a desenvolver dia após dia. Seguinte, por favor. Neste caso anterior estava as Jornadas Culturais do Alcemão e também se produziram o Congresso Internacional das Máscaras Ibéricas, que também fomos lá para desenvolver um bocado a nossa achega, né? Seguinte, por favor. Neste processo, e devo dizer que ainda não disse, há menos do que um ano eu estou à frente do museu há 10 meses e ao longo destes meses já estabeleci contatos a diversos níveis com outros museus, quer da Galiza, quer de fora da Galiza, no âmbito do Noroeste Ibérico, com a ideia de estabelecer parcerias e partenariados que nos permitam desenvolver projetos conjuntos e de intercâmbio e de troca de conhecimentos. Entre esses museus, podemos falar do Museu da Terra de Miranda, o Museu do Douro, o Museu Abade de Bassal e já na Galiza o Museu do Gravado, o Museu Galego de Ontroido ou incluso mesmo até o Museu dos Povos Leoneses. Bom, outro departamento fundamental do museu é o departamento das exposições temporárias, para além da exibição permanente. Existem várias exposições temporárias. No ano 2024 foram um total de 17 exposições, algumas são de produção própria e outras são exteriores, mas que são acolhidas temporariamente. Ao longo da história do museu, o número total de exposições já ultrapassa as 500, o qual é uma coisa que se deve considerar positivamente. Temos aqui um exemplo do que foi a mostra fotográfica Habitar o Baleiro, do fotógrafo Brais Lourenço, que teve um grande sucesso. Seguinte, por favor. E depois temos aqui outra mostra que se fez, neste caso uma mostra bibliográfica de homenagem ao Castelao, no 75 aniversário das Cruzes de Pedra na Galiza, da edição do ano 50. Seguinte, por favor. Outra mostra de homenagem a António Fraguas Fraguas, um grande etnógrafo da Galiza, com os desenhos dos animais feitos por Miguel Anjo Prado. Seguinte, por favor. E a mais recente, que é a que agora está a vigorar e que vai estar este ano, que é a exposição das cantareiras. Um dado importante a tomar em consideração é o facto de que neste ano 2025 o Museu do Povo Galego viu-se obrigado a assumir um protagonismo não premeditado devido ao facto de o Governo da Galiza ter declarado o ano 2025 como ano oficial Castelao. O Castelao, os restos mortais do intelectual de Castelao estão sepultados na Igreja de São Domingos de Bonaval. Por além disso, a Real Academia Galega de Belas Artes declarou o Dia das Artes 2025 em homenagem a Isaac Dias Pardo, que foi um dos fundadores, dos patrões fundadores do Museu do Povo Galego, e para além disso, a Real Academia também declarou o Dia das Letras Galegas como de homenagem às cantareiras, às mulheres que transmitiram oralmente a tradição de mães a filhas até o momento atual. Portanto, nestes três declarações oficiais, o museu viu-se logo envolvido diretamente e a atividade tem sido muito intensa. Seguinte, por favor.
Isto tudo sem descurar outros aspectos próprios do âmbito museológico, como pode ser a investigação e a edição de diversas publicações. Neste caso aqui temos um trabalho sobre os minérios dos galegos e as cruzes de pedra, e sobre as barcas e os barcos dos rios galaicos. Seguinte, por favor. E, sem tentar ser muito maçador, chegamos assim ao fim, que é a parte que a mim pessoalmente mais me interessa, que é a parte da reflexividade, refletir, fazer um bocado de autocrítica e pensar no futuro. É fundamental analisar que museu é o que a gente quer para o futuro, porque o museu, insisto, mais uma vez, é uma iniciativa cívica que se deve ao povo e que está vivo graças ao povo, mas estamos a viver uns tempos muito interessantes, com muitas mudanças e em que todas as pessoas, a gente desconfia do que é que pode vir aí com estes novos governos do Trump e por aí fora, com este tipo de sociedade que ameaça a diversidade cultural. Um, Também temos que refletir, se calhar de uma maneira, de um jeito mais egoísta, a nível interno, nos nossos quadros profissionais, que, como já disse, são apenas 5 pessoas na área técnica e que deveria ser alargado, obviamente. Também se deveriam rematar e concluir as obras e também se deveria proceder à inauguração e abertura das novas salas de história. Convém definir uma planificação estratégica, obviamente limitada pelo orçamento, mas condicionada por aqueles objetivos estratégicos a curto, meio e longo prazo, e depois já em questões mais concretas, vários objetivos específicos do museu, a edição de audioguias, de guias impressas, de catálogos e elaboração de um plano museológico do qual ainda hoje não temos. Isto tudo orientado principalmente a curto prazo para o ano 2027, em que se irão cumprir os 50 anos do Museu do Povo Galego. E esperemos que esses 50 anos não fiquem só por aí e que possam ser muitos mais. Seguinte, por favor. Mais nada, espero não ter maçado muito o auditório e agradeço e aprecio muito qualquer tipo de comentário, sugestão, pergunta que possam, queiram e devam fazer. Muito obrigado. Obrigado, Lois Ladra. Eu vi aqui uma mensagem que dizia a apresentação não avança, é assim. Chegaram a ver a apresentação os que estiveram presentes? O avançar, Está sim? ali o nosso colega e Ok, amigo a José da Susana, Encarnação a pedir a ela palavra. sim, ela viu, ok. Havia aqui só uma chamada de atenção. Ok, pronto. Abrimos agora. Obrigado, Lois, pela apresentação. Vamos abrir então um tempo de debate. Já temos aqui o José da Encarnação quer colocar uma questão, certamente. Portanto, quem quiser intervir, fazer uma sugestão, um comentário, por favor, levante a mão e eu darei a palavra. Passa a palavra então ao José, que tem que abrir o seu micro. Está bem, José? Abra o micro, José, faz favor, que está fechado. Já Ok, está, obrigado. ok. Muito boa noite, parabéns pela comunicação, que achei ótima, justamente porque trata de todas as ações principais que o museu tem feito até agora e é de muito louvar na medida em que é algo que começa e que tem pernas para andar, felizmente, inclusivamente até a nível de financiamento, pelo que deduzi. Trata-se, a meu entender, de um museu que é fundamentalmente de etnografia, ou seja, que trata fundamentalmente do povo galego, penso eu. O que significa que, muito provavelmente, a biblioteca que estão a criar é uma biblioteca fundamentalmente desse âmbito, ou seja, especializada em etnografia, etnologia, e, portanto, não tem, por exemplo, não ouvi falar em arqueologia, que não deve, de certeza que não me parece que tenha. E daí que a minha questão, a minha primeira questão se prenda com o relacionamento com a universidade. Ou seja, são duas instituições que têm bibliotecas, que têm as suas ambições e os seus objetivos,
O ideal será sempre uma excelente colaboração entre as entidades, e neste caso entre a entidade museu e a entidade universidade, e eu gostava que o Luís Ladra me dissesse como é que estamos nesse relacionamento com a universidade e se de facto a biblioteca que estão a criar é uma biblioteca que tem fundamentalmente essa intenção de zelar pela, enfim, pela memória, pela individualidade galega. E nesse aspecto, compreendo que e aplaudo o facto de ter querido fazer colaboração com o Museu do Douro, com o Museu da Terra de Miranda e com o Museu da Bade de Bassal. Seria mais normal que, por exemplo, tivesse feito com o Museu de Guimarães ou o Museu de Braga, que estão também bastante mais perto, mas compreende-se que a tónica vá mais no sentido do que é hoje, por exemplo, também o Museu do Douro, ou o Museu da Terra de Miranda, ou inclusivamente o Museu Abade de Bassal, independentemente, por exemplo, do Museu Abade de Bassal, também ter uma ampla secção de arqueologia. E hoje, como sabe, Luís, um dos nossos grandes problemas é a defesa da identidade linguística. O que é que estão a pensar, o próprio museu estará a pensar, para que se mantenha e se desenvolva o culto da língua galega, que me parece efetivamente fundamental no momento em que nós estamos a ser invadidos pelo inglês por tudo quanto é sítio e, por conseguinte, as línguas que têm uma extensão mais pequena, como é o caso do galego, corre sério risco de vir a ser subjugado por outras línguas. Estão com certeza bem conscientes desse papel e com certeza o Museu do Povo Galego tem algumas iniciativas nesse género. É que, de facto, ao ouvir o que nos apresentou, não vi nada relacionado com a defesa da língua. Mais uma vez, parabéns e êxito para o trabalho que o espera, que é um grande trabalho. Boa noite. Muito obrigado, José Lóis, tens a palavra. Boa noite. Bom, obrigadíssimo, professor Encarnação, pelos seus numerosos comentários, certamente muito interessantes, e vou tentar esclarecer algumas dúvidas. O Museu do Povo Galego, como o próprio nome indica, desde a sua fundação, é um museu de caráter principalmente antropológico. No entanto, é um museu que tem entre os seus fundos materiais não só de tipo etnológico, também tem fundos pictóricos, tem fundos arqueológicos, etc, etc. Isto porquê? Porque os principais impulsores do museu foram sempre os patrões, e dentro destes patrões havia numerosos professores de arqueologia, quer da Universidade de Santiago, quer de outras universidades, e não só de arqueologia, de outro tipo de disciplinas. Portanto, as doações, em termos de entradas, de ingressos, são fundamentais, foram fundamentais ao longo da história do museu e continuam a ser. Dito isto, e retomando a segunda pergunta, a relação do museu com as universidades. Historicamente, na Galiza havia uma única universidade, que era a Universidade de Santiago de Compostela. Desde há aproximadamente uns 20 anos já temos três, que é a de Corunha, a de Santiago e a de Vigo. Existem relações muito boas com elas, com as três, mas há uma coisa aqui que se calhar a pessoa mais apropriada para desenvolver seria o professor Gerardo Pereiro, e que é gravíssima, que é a seguinte: na Galiza não existe o curso de Antropologia Social e Cultural. Portanto, as pessoas que na Galiza querem estudar, se querem formar em termos de antropologia sociocultural, das duas uma, ou vão fora da Galiza ou fazem uma formação até certo ponto autodidata. E nós temos uma imensa tradição de estudos etnográficos, mas no sistema universitário galego não existe, e não por acaso. Eu pessoalmente
acho que é por um claro interesse político que não exista, é esta disciplina, os estudos antropológicos, porque a antropologia o que faz é pôr as pessoas a pensar, e muitas vezes o poder não tem o mais mínimo interesse em que as pessoas pensem e ajam em consequência. Dito isto, em relação com a biblioteca tem uns fundos muito volumosos, como já disse, ultrapassam os 100.000 registros, principalmente vocacionados para as ciências sociais, não só a antropologia, apesar de ser a temática predominante, mas também tem fundos de carácter geográfico, histórico, etc, etc. Finalmente, em relação com a língua oficial, a língua de trabalho e a língua própria do museu e do país é o galego. Isso é óbvio, isso ninguém discute e foi uma coisa consensuada logo de início. No entanto, nós facilitamos o acesso ao nosso acervo em várias línguas e é uma coisa que se quer melhorar através das ditas audioguias, das que já também falei, e das guias impressas e do catálogo, que é um desejo a futuro, como é óbvio. Este ano, se calhar aí em Portugal não têm conhecimento disto, pela primeira vez na história, em termos estatísticos, na Galiza o galego deixou de ser a primeira língua em utilizadores. Temos que dar um contexto que é o seguinte: dentro das três grandes línguas peninsulares estatais não castelhanas, que é o galego, o catalão e o basco, a que sempre teve um maior uso popular e uma maior prevalência foi o galego, com muita diferença. No entanto, o poder político, quer na Catalunha, quer no País Basco, sempre apoiaram as línguas catalã e basca e isto provocou que aos poucos fosse recuperando essa pouca utilização, quer na Catalunha, quer no País Basco. Na Galiza aconteceu exatamente o contrário. Nós estamos num momento histórico de charneira, esperamos que isto não seja definitivo, mas é uma situação crítica, realmente crítica. Temos que reconsiderar a necessária abertura da Galiza e do galego ao mundo da lusofonia. Não podemos esquecer que as origens quer do português, quer do brasileiro estão na Galiza e nós devemos colaborar muito mais com este âmbito e desenvolver todas as nossas possibilidades. Isso desde logo é fundamental e desde o museu é uma coisa que de facto estamos a fazer todos os dias. Estou numa reunião e depois te ligo. Pronto, e basicamente acho que consegui dar uma resposta mais ou menos coerente às perguntas que foram formuladas. Certo, tudo bem. Muito obrigado, Lóis. Mais alguém quer colocar alguma questão ao nosso conferencista? Antes que alguém levante a mão para dar a palavra, vou olhar daqui para o setor dos presentes. Eu gostava de colocar uma questão ao Lóis, que é esta mesmo, desta abertura da relação entre a Galiza e Portugal, por ser do norte de Portugal, e desta relação com vários museus, mas do papel de charneira que tem o Museu do Povo Galego e a sua missão de criar quase esta área do Nordeste peninsular como área de criatividade associada à antropologia. Vendo que já desde o passado e no presente, está aqui o professor Gerardo, que trabalha em Portugal, mas é um galego, que trabalha e investiga também muito na Galiza, o próprio Lois trabalhou também em Portugal, está na Galiza. A professora Teresa Soeiro também aqui está, tem colaborado muito com a Galiza, ou seja, esta relação, eu próprio também tenho colaborado um pouco com a Galiza, esta relação tão estreita ao longo de décadas, como é que ela, entra no teu projeto de futuro para o Museu do Povo Galego? E também podia explicar um pouco o conceito do patrão, patrono, por trás da criação e da manutenção do museu. Nós aqui em Portugal não estamos a entender muito bem, talvez esta questão de como é que os patronos têm um papel de trabalho, de definição do projeto, se de alguma forma há uma sistematização no projeto ou há uma acumulação de vários compromissos, de várias doações de livrarias, ou seja, até que ponto o museu é um projeto coeso, sistemático, ou vive desta contribuição dos diferentes patrões, e como é que o futuro vai reservar um lugar particular à ciência, à universidade e aos antropólogos dos dois lados e arqueólogos dos dois lados da fronteira.
Ok, pronto, muito obrigado, Álvaro. Vamos lá ver uma coisa. Eu, no momento em que assumi a direção do museu, isto foi através de um concurso meritocrático público, ao qual concorremos 22 pessoas, uma das coisas que os candidatos tínhamos que fazer era apresentar um projeto de museu. E eu, no meu caso, insisti muito no desenvolvimento de uma lei que já existe. Existe uma lei, que é a Lei Valentim Paz Andrade, que é uma lei que foi aprovada no Parlamento da Galiza por unanimidade, por todos os grupos políticos, e é uma lei em que o que se faz é defender todos os tipos de relações e promover todos os tipos de relações culturais, históricas, económicas, de qualquer tipo, com o âmbito da lusofonia. Essa lei existe, portanto, eu não sou advogado, mas já temos o marco jurídico. Agora, o que há que fazer é implementar questões concretas, projetos concretos, programas concretos que possam desenvolver essa lei a todos os níveis. Eu, no caso do Museu do Povo Galego, como é óbvio, o nosso eixo temático é a antropologia e a cultura, e, portanto, essa é uma área da nossa preferência, da nossa prioridade. Isto poderá vir dado não só com o estabelecimento de parcerias com outros museus e com a procura de fundos comunitários que possam favorecer esses partenariados, esses processos colaborativos e participativos, como na colaboração em termos de celebração de congressos, cursos, seminários, investigações conjuntas, intercâmbio de exposições temporárias, etc, etc. Quer dizer, há imensa coisa que se pode fazer e há imensa vontade de a fazer. O problema típico e tópico que sempre se refere por parte dos diretores dos museus é a falta de recursos humanos. Eu, em petit comité, gozo com o meu pessoal e sempre lhes digo que o nosso não é um museu, é um santuário, porque aqui fazem-se autênticos milagres para as 4, 5, 6, 7 pessoas que somos, e os recursos limitados. A gente não faz mais porque não pode. Quer dizer, mais pessoas que houvesse, mais mãos que houvesse para trabalhar, mais coisas seriam feitas. Mas o que é fundamental é que existe uma longa experiência, uma longa trajetória e uma clara vontade de estabelecer e fomentar este tipo de relações. Isso acho que é fundamental, e eu tenho a certeza que aos poucos se irá alicerçando da melhor maneira esta relação, e haverá trocas e colaborações permanentes. Em relação com a tua questão sobre os patrões, vamos lá ver. O Museu do Povo Galego existe como uma associação conformada por praticamente um centenar de patrões, dos quais 60 são patrões numerários, portanto pessoas individuais, e aproximadamente uns 30 são patrões institucionais. Isto quer dizer o quê? Os patrões são, entre aspas, os senadores, são pessoas com um reconhecido prestígio em diversos âmbitos da cultura e do conhecimento, que são os que fazem as principais achegas em termos económicos, e são, por assim dizer, um senado ao qual a direção pode consultar numerosas questões, e sempre estão aí para ajudar. Foram os criadores, muitos deles, não muitos infelizmente, mas ainda há bastantes que sobreviveram a esses 50 anos de trajeto, né? E estão a ser renovados permanentemente. Uma autocrítica que se deve fazer. Eu, quando cheguei ao museu, perguntei por esses patrões, e maioritariamente são homens e maiores de 50 anos, portanto, abaixo dos 50 acho que só há 3 pessoas, e acho que são 70% são homens. Portanto, eu acho que isso deve ser renovado, só que os patrões são cargos perpétuos, quer dizer, é uma questão que também se tem que considerar, e eu acho que aí devemos abrir outras vias de colaboração, porque as pessoas que se comprometem não só são os patrões, também há muitos sócios, uma base social muito ampla, e aí é que se pode procurar a renovação. A mim não me preocupam os próximos 5, 10, 15 anos do museu, eu tenho que pensar nos 25, 50 anos, quer dizer, se chegamos até aqui logo de 50 anos, agora temos que, já temos pés para andar, mas temos que atingir no mínimo 100, e eu não estarei, provavelmente nenhum de nós estará aqui para o ver, mas o importante é deixar tudo bem preparado para que isto se possa produzir.
Portanto, em termos de futuro, temos que tentar articular consensos que nos permitam avançar e, evidentemente, tudo o que seja através de projetos de colaboração e participação será bem-vindo. O museu tem que ter uma dupla vertente, uma vertente social e uma vertente patrimonial. Um museu tem que proteger e incentivar um património, isso é óbvio, mas também tem que ser útil à sociedade. Não se pode fosilizar. O museu antropológico, talvez um dos maiores riscos dos museus antropológicos é que acabem por se converter em museus. O museu etnográfico acaba por se converter num museu arqueológico. Porquê? E vou contar uma pequena história real que até pode ser elucidativa. Eu, quando era miúdo, ia a um museu arqueológico e via lá um caco e com um cartaz a dizer Terra Sigilata. E eu ficava naquela, tipo, muito bem, mas não sei o que é terra sigilata, para mim é um caco. Portanto, havia um problema de comunicação, quer dizer, para mim era uma coisa estranha, alheia. A dia de hoje, há pessoas jovens com 10, 15, 20 anos, que quando olham para um arado, não sabem o que é um arado. Portanto, também temos esse problema que muitas vezes, em termos de funcionalidade, temos que fazer um esforço de comunicação para poder transmitir o que é que são as coisas que estão nos museus e qual é a importância que tem. Porque para um puto, provavelmente um caco não tem maior transcendência e um arado também não, se não é explicado da melhor maneira. E isso tudo faz parte da cultura e da identidade e provavelmente, bem explicado, possa permitir às pessoas tomar consciência de qual é o caminho que percorreram até o presente e dessa maneira ter maior informação, maior critério para julgar qual é o caminho que querem percorrer para um futuro. Muito obrigado, Lois. Mais alguém quer alguma questão? Façam favor. Abram o micro e coloquem a questão que queiram colocar, um comentário. Sim, faz favor, posso falar? Posso sim, professor José. Desculpe-me, Salvo, mais uma vez. Este último apontamento dado pelo senhor diretor chamou-me a atenção para um aspecto que é importante, na minha opinião, no âmbito de missão de um museu antropológico. Ele falou em explicar o que era um arado. Um arado, uma charrua, uma forquilha, uma quantidade de objetos do dia a dia que, muito provavelmente, as nossas crianças que não tiveram uma cultura agrícola desconhecem perfeitamente, tanto dessas como inclusivamente das profissões. Portanto, daí a minha pergunta, que é se estão a pensar fazer uma maior ligação com as escolas, justamente para ensinar esses objetos da vida cotidiana. Segundo ponto, pareceu-me compreender, posso ter compreendido mal, que o museu é uma entidade privada. Não está, portanto, dependente do Ministério da Educação ou do Ministério da Cultura da Galiza e muito menos do governo central. Está dependente de uma fundação, eventualmente. Não compreendi perfeitamente. Gostava de saber exatamente qual é o estatuto do museu propriamente dito. Em terceiro lugar, um aspecto que não vi focado e que cada vez, na minha ótica, é fundamental, que é, para um museu antropológico, a reunião de fotografias antigas, o contacto com as famílias, a fim de as famílias não deitarem fora as fotografias antigas que têm nas gavetas, as guardem e as entreguem ao museu. Quer para um museu ficar com elas, quer para um museu pura e simplesmente as digitalizar, tomar nota da sua existência, porque um museu de um povo é do que os trajes, os costumes antigos, e isso através das fotografias nota-se perfeitamente. Portanto, uma boa secção de fotografia
é da maior importância, sobretudo se se começarem a fazer algumas exposições com fotografias que sejam dadas pela população, exposições temporárias, até de pouco tempo, simplesmente para aliciar as pessoas a entregarem ao museu as fotografias que têm e que muitas vezes estão dispostos a deitar fora, sobretudo quando morre um velhote, quando morre uma pessoa antiga, acabam por. Isto não serve para nada. Obrigado. Pronto, muito obrigado, professor Encarnação. Relativamente à primeira questão, dos jovens, eu acho que há muitas maneiras, felizmente, de estabelecer contacto com as novas gerações em relação a realidades que provavelmente desconhecem, como é o facto de a maior parte da juventude ser citadina e não ter uma criação rural num âmbito de produção agrícola ou pecuária. Mas, por exemplo, há coisas que acho que são de interesse geral para toda a gente, especialmente para os mais jovens, que eu sempre lhes faço uma pergunta muito simples, aos escolares. hum, Como é que acham que era o mundo quando não havia contentores do lixo? E esses aspectos da reciclagem inerente às sociedades tradicionais, acho que é um elo de ligação muito importante, em que eles podem aprender que talvez estas ideias aparentemente modernas e contemporâneas da preocupação pelo meio ambiente já vêm de atrás, e já houve muitas pessoas que adoptaram estratégias sociais, coletivas, comunitárias, que nos levam ao facto de dizer coisas tão simples como há 50 anos não havia contentores do lixo. E outra coisa que é as habilidades manuais. Eu sempre disse que fazer coisas com as mãos é fantástico, é uma coisa muito boa, e a sociedade atual, muitas pessoas já têm até certas dificuldades em escrever à mão. Portanto, tudo o que seja incentivar a criatividade manual, isso realmente é uma coisa com a qual devemos avançar. E são canais, são linhas de trabalho que nos podem permitir chegar-nos mais perto dessa juventude, e que essas pessoas sejam as que num futuro tomem conta do museu. Aproveito agora para passar à segunda questão, que é a da titularidade. O museu tem uma dupla vertente, que é a titularidade é privada, mas é uma instituição de interesse público, reconhecida como tal pelo governo da Galiza. Quando eu antes estava a tentar explicar o que é que são e o que é que fazem os patrões numerários, não referi os patrões institucionais. O que é que são os patrões institucionais? São precisamente diversas instituições que colaboram com o museu, principalmente em termos económicos, porque o museu, tendo sido declarado de utilidade pública e tendo sido declarado oficialmente como cabeceira dos museus antropológicos da Galiza, tem que desenvolver um programa de atividades para o qual precisa de investimentos. Nestes patrões institucionais está quer o governo da Galiza, quer os governos das 4 deputações provinciais, quer as 3 universidades, quer a Igreja, etc, etc, etc. Cada um contribui na medida das suas possibilidades, mas o importante é sempre trabalhar em rede e, portanto, ter colaboradores em tudo quanto é lado para podermos chegar a todo o país e a todas as camadas sociais. Passo assim ao terceiro aspecto, que é o do espólio fotográfico. Efetivamente, o Museu do Povo Galego já tem um magnífico fundo fotográfico. De facto, boa parte do mesmo está a ser digitalizada e está a ser disponibilizada no site do museu e pode ser pesquisada. Uma das coisas que a mim, como investigador, sempre me preocupou é o de favorecer a acessibilidade dos investigadores aos museus, aos fundos dos museus, mas também temos que pensar que os nossos recursos humanos são muito limitados e, como eu já disse, a pessoa responsável pela coleção do museu tem que gerir mais de 16 mil peças e fundos de vários tipos, quer antropológicos, quer arqueológicos, quer numismáticos, quer pictóricos, quer fotográficos. Portanto, mais braços que a gente tivesse, mais coisas que se iriam fazendo possíveis. Um aspecto fundamental da digitalização, e acho que isto tem interesse também
para Portugal é o facto de que, como devem saber, existem muitíssimos galegos na diáspora, fora da Galiza. E há muitos galegos que podem estar a viver, quer na Argentina, no Brasil, em Portugal, e que acedem telematicamente aos fundos do museu. E isso é muito importante, porque também ajuda a manter vivos essas ligações, esses laços entre a Galiza interior e a Galiza exterior, e, portanto, tudo o que seja avançar com projetos e processos de digitalização serão prioritários. E os fundos fotográficos, obviamente, fazem parte desses objetivos. Obrigado, Lois. E é interessante essa questão que colocaste agora no fim da diáspora, porque de facto o museu está muito pensado para aquela realidade quase tradicional e de memória da Galiza, e deverá ser no futuro um espaço de pensamento, de crítica, de pensar o próprio conceito da diáspora e dessas comunidades e de abertura ao mundo, mais do que também uma reserva da memória. Eu tenho aqui, eu não sei se o professor Gerardo, o Gerardo tem aqui, que escreveu aqui nos comentários, uns 3 ou 4 comentários, que eu posso ler se o Gerardo quer ler ou quer comentar, se eu leio, mas pronto, boa noite, parabéns pela palestra, parece-me importante tecer laços luso-galegos e os museus são um instrumento de cooperação fundamental. Também gostaria de expressar que me parece discutível considerar o Museu Povo Galego um museu da antropologia, antropológico talvez, mas só tem antropólogos a orientar, dirigir o museu desde o anterior diretor, Manolo Vilar. Os anteriores diretores eram arquitetos, arqueólogos, e o museu, inicialmente criado por Joaquim Lourenço, acabou por não integrar o discurso científico da antropologia. Depois acrescenta: o desafio agora é ser um museu intercultural, interativo e internacional. Portanto, não sei se o Gerardo quer comentar, quer dizer mais alguma coisa, ou se passo já para. Ok, está dito para o Lois comentar este desafio colocado pelo Gerardo Pereira. Eu Sim, peço desculpa de intervir, mas gostava de ouvir também o nosso amigo Gerardo, antes de a resposta do Lois. Porque não desejas falar? Não, fala, vais falar, não é? Eu ainda estou ligado ao áudio, já agora para aproveitar antes de o Luís responder, e porque se falou na diáspora, na realidade, nós aqui na área da Grande Lisboa, para nós os galegos são os que vieram na década, digamos assim, em meados do século XX e até um bocadinho antes, logo à altura da guerra, vieram para cá e especializaram-se fundamentalmente na culinária. Aplicaram-se muito na gastronomia e em gerir realmente restaurantes. Normalmente, o galego aqui nesta zona liga-se a isso. Era só para dar esta informação. Ó, Vítor, o Gerardo colocou isso escrito, eu li, portanto, provavelmente ele está bem, ó, Gerardo, queres intervir ou queres passar já à questão? Então, mas o Gerardo não queres falar? Se ele escreveu, é isso que ele quer colocar. Fizeste voto de silêncio. Tudo bem? Pronto, eu Força, também me força, calo para Lois. já. Depois guardo para mais daqui adiante ou dizer qualquer Ok. Ok, Lois, podes comentar um bocadinho. sim, bom, eu concordo plenamente com o Gerardo num facto óbvio. O Museu do Povo Galego é um museu de caráter antropológico, mas atualmente, só para se fazerem uma ideia, eu recebi uma listagem de pessoas trabalhadoras do museu, 17 ao tudo. Dessas 17 pessoas, apenas 10 estão com um contrato fixo a termo incerto, a tempo completo. E dessas 10, 3 estão de baixa laboral, portanto, nós estamos a funcionar com 7 pessoas, de facto, em quadros técnicos. Dessas 7 pessoas, o único antropólogo sou eu. E concordo com o Gerardo, porque já na anterior direção, quando estava o Manolo de diretor e ele era antropólogo, eu em vários colóquios insisti reiteradamente onde é que vai um museu antropológico sem antropólogos. Na prática, a maior parte das pessoas que trabalham nos departamentos técnicos do museu estão formadas em História ou História da Arte. E é necessário, é importante, e é um dos objetivos
e faz parte da proposta que eu fiz no plano de direção, é a entrada, a incorporação, a contratação, quer de antropólogos, quer de restauradores para o museu. Eu acho que isso é muito importante. Mas volto mais uma vez à pedra de toque do discurso. O problema são os recursos. Uma coisa é o que a gente quer e outra coisa é o que a gente tem ou pode ter. Portanto, eu evidentemente tenho grandes preocupações como antropólogo e gostaria de criar um departamento especificamente de estudos antropológicos no museu, mas para isso preciso da aprovação por parte das instâncias superiores e de recursos económicos e humanos, como é óbvio. Ok. Obrigado, Lóis. A professor Vitor quer colocar alguma questão, um comentário? Isto era assunto que dava aqui para uma noitada, mas não é isso o objetivo da nossa reunião. Tem que ser breve. Em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra, pela apresentação do museu. Eu queria fazer uma pergunta desde já. O museu não está, neste momento, com nenhumas peças, objetos, documentos, testemunhos, seja de que tipo for, está todo ele em obras ou há uma parte aberta ao público que se possa ver neste momento preciso? Sim, quer dizer, o museu é perfeitamente visitável, e a maior parte das salas permanentes do museu são visitáveis. A única questão, e falo em termos pessoais, eu desde que cheguei assisti a obras e continuo a ter obras todos os dias, e as obras são necessárias, mas também são chatas porque interrompem o normal desenvolvimento das atividades do museu. Portanto, espero bem que concluam ao longo deste ano, mas também aproveito para convidar a todas as pessoas para visitarem o museu, porque de facto temos mais de 8.000 metros quadrados que são visitáveis e que valem a pena, que realmente os nossos fundos são suficientemente amplos como para dar uma perspectiva bastante acaída do que é a sociedade tradicional e a cultura tradicional da Galiza. Muito obrigado. Estando aqui uma discípula, por assim dizer, do nosso amigo Carlos Alberto Ferreira de Almeida, a professora Teresa Soeiro, está só aqui para já com o nome ali, mas deve estar a ouvir-me. Eu ia perguntar-lhe se ela não gostaria de dizer qualquer coisa, porque na tradição e na sequência do seu mestre, ia muitas vezes e tem um contacto muito grande com a Galiza, de maneira que talvez a Teresa, que tem tal como o Carlos Alberto tinha um pé na arqueologia, foi aí que a Teresa se doutorou. Mas de qualquer maneira, também é uma pessoa que conhece muitíssimo bem a etnografia do Noroeste Peninsular. Se a Teresa gostaria de dizer aqui alguma coisa. Já fugiu? Está aqui, estás aqui, olá. Olá, boa noite. Pelo contrário, apareci. Eu estou ligada ao museu praticamente desde o início e, portanto, para mim é um prazer sempre ouvir falar deste museu que conheço, como digo, desde 77, que foi a primeira vez por lá andamos e que lá trabalhei durante uma parte do verão e também conheço todos os diretores que por lá passaram. Acho que não me falhou nenhum e tenho muito gosto. E agora que esteja lá ao Lois, que foi nosso aluno de Arqueologia. Se te lembras, fez o mestrado na Faculdade de Letras. Numa altura em que eu não estava, mas foi lá que fez o mestrado. Portanto, para mim este museu é uma espécie de segunda casa. Também posso dizer que também sou patroa do museu. Portanto, pertenço a este museu. Estou lá mais em casa do que estaria em muitos museus portugueses. E, portanto, para mim, fazê-lo avançar e cada vez ampliar e traçar objetivos mais interessantes, estou sempre de acordo e sempre apta a colaborar. Muito obrigado. Já está uma pessoa que não se pode de maneira nenhuma, digamos assim, esquecer nessa colaboração. Eu também ia perguntar isso mesmo, ou seja, havendo tão poucos recursos humanos, pergunto ao Lois se realmente não haverá
possibilidade de colaborar, de colaborações voluntárias, de colaborações benévolas, de pessoas que não querem ganhar dinheiro, que têm tempo disponível, aposentados como eu, ou outra coisa qualquer, ou jovens mesmo, não é? Que queiram ir ocupar parte dos seus tempos livres na formação própria e ajudando o museu, não é? Sim, quer dizer, eu acho que já referi 2 ou 3 vezes o facto de o Museu do Povo Galego ser o museu com a maior base social da Galiza. Nós temos mais de 2.500 sócios efetivos de facto também temos uma importante achega, um grande contributo de colaboradores. Dito isto, que é fundamental que são sempre bem-vindos, não devemos esquecer um facto óbvio. Os museus precisam é de profissionais que trabalhem de maneira estável e a meio e longo prazo. Muitas vezes as pessoas que nos vêm ajudar por circunstâncias óbvias na vida pessoal de cada uma delas podem estar 15 dias, um mês, 4 meses só da parte da manhã, só da parte da tarde e então é realmente difícil trabalhar com uma certa visão de futuro sem profissionais. Volto a repetir que as diretrizes do ICOM falam de que o ideal mínimo para cada departamento num museu é uma membresia de cinco elementos. Nós, ou tudo, é que temos cinco, e temos 5 departamentos que deveriam ter um mínimo de 25 trabalhadores, o qual não é o caso. Também posso contar a história das minhas 2 primeiras reuniões de trabalho, foram com as diretoras, quer do Museu de Pontevedra, quer do Museu de Lugo, às quais eu perguntei inocentemente quantas pessoas trabalhavam naqueles museus e as duas se queixaram a dizer, epá, realmente somos muito poucos, em Pontevedra só são 80 e em Lugo só são 40. Portanto, é uma inveja saudável o facto de saber que existem instituições que têm muitos mais recursos e que de facto podem e devem trabalhar com muita maior capacidade do que a nossa, mas nós não renunciamos à nossa missão fundamental, que é sermos um museu de um país. Portanto, eu espero bem que os quadros de pessoal se consolidem e sejam alargados convenientemente, porque de facto na prática existem numerosas ajudas para a aquisição de mobiliário, por exemplo, mobília, quer prateleiras, quer contentores, mas o que a gente precisa é de investir nas pessoas, em recursos humanos, e isso aí já não é assim tão fácil, mas eu confio em que nos próximos meses talvez se possa vir a concretizar algum tipo de nova contratação em termos de pessoal laboral. Ok, obrigado, Lóis. Só para dizer que aqui nos comentários, portanto, o Gerardo não está a conversar muito porque está no hospital, portanto, percebemos que ele não pode interferir e que também dá a sugestão de perceber qual é o perfil dos visitantes a nível de número, colaboração com o CGAC, que não sei bem o que é esta sigla, mas depois certamente o Lóis saberá, e que a Joana dá os parabéns ao Lóis, gostou muito de rever, e que a Flor Estevão chama a atenção também para a importância, dá os parabéns pelo trabalho desenvolvido e a importância para o estabelecimento de redes entre os museus, e que aquilo que já está a ser iniciado pelo atual diretor. Abre mais um bocadinho a palavra a quem está a ouvir, se queira fazer mais um comentário. Sim, eu só por esclarecer as 2 questões que colocou o Gerardo, os números de visitantes, eu por acaso não referi o facto de que o Museu do Povo Galego está implantado a 50 metros do Caminho de Santiago, da entrada francígena, a principal via de entrada na cidade de Santiago de Compostela, dos peregrinos. Nós estamos ali a 50, 100 metros, portanto, isto é importante, e em relação com o número de visitantes, cada vez que se produz um ano jacobeu, que é quando o dia de Santiago, 25 de julho, calha num domingo, o número de visitantes do museu ultrapassa os 100.000 no ano.
100 mil visitantes. Há pouco tempo, não sei se os dados estão atualizados ou não, eu estive a ler que o Museu Nacional de Etnologia de Lisboa andava nos 5 mil visitantes ano. Eu acho que são muito poucos, se calhar a informação Está certo. não sei se foi bem apurada ou não, mas de facto eu vi uma referência a esses 5 mil, achei muito, muito pouco, porque nós, os piores anos, nunca estamos abaixo dos 40, 50 mil, e quando é ano Jacobeu, ultrapassamos os 100 mil. Dito isto, em relação com o CGAC, mesmo ao pé do museu, do outro lado da rua, existe o Centro Galego de Arte Contemporânea, que é um centro museístico cujo edifício foi feito pelo Álvaro Siza. E então é um edifício fantástico e também se aproveita como elemento de referência cultural na cidade, porque em apenas 20 metros de um lado e do outro da rua temos o museu, por assim dizer, da tradição cultural, o antropológico, o de interesse etnológico e o Museu da Arte Contemporânea, da vanguarda, por assim dizer. Eu acho que era muito bom tentarmos estabelecer parcerias de colaboração também entre os dois, que de facto já existem há muitos anos, mas talvez deveriam ser retomadas, porque não só a nível estratégico é importante preservar esse discurso da tradição e da modernidade, como por vezes já tem acontecido em termos práticos de realidade cotidiana. O nosso museu ideal para visitas de grupos é à volta de 20, 25 pessoas. Muitas vezes aparecem caminhonetas com 50, 60 pessoas, e a recomendação que a gente faz, quer do nosso lado da rua, quer do outro lado da rua, é dividir o grupo a meio e fazer duas visitas, enquanto uns estão a visitar o Museu do Povo Galego, outros estão a visitar o Centro Galego de Arte Contemporânea, e na altura em que acaba uma visita, intercambiam-se uns pelos outros. E acho que é importante porque assim se fornecem duas visões completamente diferentes da realidade cultural de um povo, mas que é interessante sempre. Sabe que quando fui visitar o Museu do Povo Galego, visitei também o outro. Eu, através da SIGA, não estava a ver que era o Centro Galego de Arte Contemporânea, né? Mas foi no mesmo dia que visitei um, visitei o outro. E dizer que também esta possibilidade de colaboração é muito importante. Eu, neste momento, tenho uma certa responsabilidade no Museu do Sargaço, aqui da Apulia, de Esposende, e neste momento tenho incentivado artistas contemporâneos a trabalhar o sargaço, as algas e toda a atividade dita tradicional da apanho sargaço por fotógrafos, pessoas do cinema, pessoas das artes plásticas que estão a trabalhar temas podemos dizer, tradicionais, uma perspectiva da arte contemporânea. Portanto, há de facto sempre possibilidades dessa colaboração que é muito interessante. Não havendo mais ninguém a colocar questões, Vítor, dávamos por concluído esta conferência, agradecendo muito ao Lois, um prazer e desejando muito sucesso neste plano. Está no primeiro ano de ser, de facto, transformar este museu num museu extraordinário, que já é, já vejo só pela paixão da pessoa Teresa, pelo museu, que certamente já tem uma dimensão também emocional, também ali, para além da dimensão científica, e certamente que o povo galego também tem ali um espaço do coração, né, emocional, para além do seu património. Quer acrescentar alguma coisa, Vítor? Era só dizer que, relativamente ao Museu de Etnologia, Museu Nacional de Etnologia, que está em Lisboa, no Restelo, por cima, digamos assim, do estádio de futebol do Belenenses, é um museu que tem muito poucos visitantes comparado com, por exemplo, a acumulação de turistas que se verifica nos Jerónimos, não é? São caminhonetas e caminhonetas de pessoas que permanentemente ali param e que vão visitar os Jerónimos, é lógico que o façam, e o claustro e tudo isso, e a Torre de Belém, enfim, ali também temos o Centro Cultural de Belém, agora temos o novo Museu dos Coches, temos o antigo Picadeiro, enfim, Belém é uma zona também para mim de muito grande significado, mas sempre achei que se deveria criar um bilhete comum para os vários museus de Belém, por forma a incentivar as pessoas a aparecerem no Museu Etnológico, que agora tem um diretor, tem exposições, tem uma exposição temporária já há muito tempo, temporária, sim, permanente, queria dizer, já há muito tempo,
que é interessante, mas pronto, precisava de certo tipo de, de revitalização, e também provavelmente é por falta de meios, com certeza, porque a vontade de fazer não faltará. Mas realmente é um museu muito importante, não é? De antes até, em tempos que já lá vão, falava-se que seria ser o Museu do Homem Português, quando a referência destes museus era o Museu do Homem em Paris, não é? Era então o Museu do Homem que se faria em Portugal e tal. Depois fiquei sempre um bocadinho surpreendido, confesso, com o facto do Museu de Etnologia ser tão pequeno, relativamente pequeno, porque tem aquele espaço para a exposição permanente, sim senhor, é muito interessante, não é? Mas deveria ter mais espaços, não é? Para exposições temporárias, tem lá um outro espaço para isso, mas devia ter mais, e porque tem coleções importantes, não é? Tem coleções, como sabem, muito importantes, que se podem visitar, mas visitar nos respectivos arquivos. De maneira que, enfim, o Museu de Etnologia em Portugal é uma pena. Eu lembro-me ainda, eu sou do tempo do Museu Etnológico do Dr. Leite Vasconcelos, que agora é o Museu Nacional de Arqueologia, que também está em total reformulação, não é? Creio que agora até, eu não fui lá à reunião que lá houve, mas não pude ir, mas está a ser mesmo, digamos, feito um novo plano museológico para o museu inteiro, para aquele espaço enorme do, dos Jerónimos do século XIX, não é? Que o museu ocupa. E, quer dizer, lembro-me de que a política museológica, museográfica, a teoria que estava por trás era de fazer comparação, era uma coisa de tipo histórico-cultural, não é? Fazer comparação de objetos, por exemplo, antigos. Por exemplo, quando havia uma vitrina sobre chaves, havia a chave, desde a chave mais recente até à chave mais antiga que se tinha encontrado, chaves romanas. Depois havia isto para todo tipo de objetos, não é? E depois começava propriamente a área da arqueologia, com bifaces, achelenses, e depois passava-se a fases mais modernas da pré-história e depois da proto-história. Impressionou-me muito quando era miúdo. O meu pai foi aluno da Casa Pia, porque era órfão de um militar que morreu devido aos gases que apanhou na frente da Primeira Guerra Mundial. E então o meu pai era órfão, e então veio para Lisboa com 11 anos para a Casa Pia com o irmão gêmeo. Portanto estava muito ligado, infelizmente já faleceu há vários anos, estava muito ligado a Belém, de maneira que com 4 anos ou coisa parecida já me levava lá ao museu. Eu fiquei sempre com aquelas peças, por exemplo, da Necrópole do Senhor dos Mártires, suponho que se chamaria assim, sei que se chama assim, mas não sei se abrangia esta área, com aqueles lanças da Idade do Ferro, todas torcidas pelo calor, para serem colocadas nos túmulos de incineração, não é? Isso é das primeiras imagens de algum museu nesta minha vida que eu tenho. Devia ter uns 4 anos ou 5 anos, e realmente impressionou-me muito. E mesmo sobre este assunto agora que aqui nos traz, eu não tenho nenhum curso de museologia, nem nunca me dediquei a estudos propriamente de museologia, mas sou um grande apreciador de museus, como acho que quase toda a gente, não é? E de facto, no caso da Galiza, não é? Quando fui para o Porto, a primeira coisa, e a Teresa deve-se lembrar, porque organizámos aquela visita de estudo, aquele périplo que andámos a fazer pela Galiza, também foste. Começámos ali na Santa Tecla, ou Santa Tegra, creio que em galego se diz Santa Tegra, não é? E continuámos pelas universidades e museus todos a dar o périplo todo, por Lugo, enfim, Ourense, etc, etc, porque eu tinha uma necessidade enorme, como lisboeta, completamente provinciano, porque não conhecia nada do país, conhecer o norte de Portugal. E como não tinha sequer um carro pessoal, então recorria, então havia até pessoas que me chamavam a agência Abreu da faculdade. Não sei se a Teresa te lembras disso. Mas, de facto, fizemos esse périplo. Foi muito interessante, não é? E depois, de vez em quando ia à Galiza, encontrava colegas. Por exemplo, há um colega que
que eu não sei se ainda está vivo, devia ser mais ou menos da minha idade, que escavou uma necrópole megalítica fantástica, que eu lhe pedi, epá, manda-me, quando eu era, por vontade do GEAP, lá coordenava aquela revista Arqueologia, eu pedi-lhe por tudo, epá, manda-me por favor isso para nós explicarmos. Perdão, que era a necrópole de Oirós. Este colega que escavou a necrópole de Oirós, uma necrópole megalítica muito interessante com dólmenes pintados e gravados, etc., de pequenina dimensão, uma coisa maravilhosa e bem feita, acho que ainda estará, não vi nenhuma publicação, acho que ainda estará, portanto, por publicar. Mas, de qualquer maneira, este colega, uma vez encontrei lá na livraria, naquela célebre livraria Folhas Novas, não é? Ainda existe, lá em Santiago. A livraria Folhas Novas. Isso é uma instituição, meu Deus, é um santuário. De maneira que encontrei-o lá e perguntei-lhe, pá, mas então agora o que é que fazes? Não continuas a trabalhar no megalitismo? Não, não consegui continuar, não consegui prosseguir nisso. Vou para os estudos antropológico-etnológicos e até me parecia que ia para o Museu do Povo Galego. Não sei se nessa altura já existiria ou não. Encontrei nessa livraria e estava precisamente na secção de etnologia a colher livros, a comprar livros. Eu sempre achei que, como a Galiza, nós em Portugal também tivemos aqui uma ditadura bastante longa, não é? Enfim, não tivemos o problema da guerra, felizmente, nem dos horrores que passou a Espanha, mas de qualquer maneira sabemos muito bem que o Franco proibiu o uso da língua galega, o que realmente é uma amputação tremenda, não é? Da identidade de um povo. Ora bem, e portanto, quando se deu a passagem, digamos, para a chamada democracia, e sempre imaginei que a Galiza ia desenvolver com um enorme interesse, não é? De forma conjunta e articulada os seus vários fatores de identificação, não é? Sendo eles a língua, não é? Que o fez, mas pronto, foi através da Real Academia Galega, não é? Creio eu que se chama assim, que estabeleceu a língua galega, não é? Porque havia uns fulanos que tinham a mania de dizer, isso do galego não existe. Havia nas minhas escavações muita gente que vinha da Galiza. E então havia uns que diziam, a Galiza, isso é um dialeto, tem só 600 palavras ou não sei o quê, isso não é nada. A Castela que interessa, uma coisa absurda. E havia outros que se insurgiam profundamente contra isso, claro, estava lá uma luta terrível. Eu pensei, bem, a Galiza, realmente, um museu que se chama Museu do Povo Galego, deveria ter, de facto, todas essas valências, mesmo que haja outros museus, lá na própria Santiago. Isto é, ser um museu da identidade galega. Como em Portugal também não temos nenhum. Nós não temos nenhum museu em Portugal que seja um museu do mar, que é o que eu sempre achei que Portugal é. Portugal a identidade de Portugal é o mar. Nós temos aliás, graças às ilhas dos Açores e da Madeira, temos uma zona exclusiva marinha maior do que a terrestre, creio eu. Ou pelo menos muito grande. Portanto, temos uma responsabilidade muito grande por um património. Ainda há dias esteve aqui um colega a falar do património subaquático, não é? Dos Açores, que é um autêntico cemitério de navios. Portanto, pensei sempre que a Galiza ia, de facto, desenvolver enormemente, não é? É preciso é que o governo também, enfim, tenha essa intenção, não é? Enfim, uma identidade galega própria em todos os campos. E para isso, a arqueologia e a etnografia, ou antropologia cultural, ou como queiramos chamar-lhe, articuladas, não é? Porque não as vejo separadas, nunca vi separadas. São coisas que fazem parte do tesouro cultural de um povo, desde a pré-história mais antiga, desde o Paleolítico. Aliás, no Rio Minho faz fronteira, não é? Andam colegas portugueses e galegos a fazer estudos de Paleolítico, anda lá metido o nosso amigo Sérgio Rodrigues, e também anda lá de vez em quando a dar a sua mãozinha o João Pedro Ribeiro, etc. E colegas da Galiza. Portanto, ali nas margens do Minho, que eu nunca imaginei que lá aparecesse tanta excelência, não é?
fantástico. Portanto, uma riqueza que ali existe. E depois, a seguir, tudo, até hoje, não é? Até à cultura galega que se está a produzir agora, não é? Que está ali o museu ao lado da arte moderna, não é? Da arte contemporânea, não é? É por isso é que eu dou uma importância e estava com muita ansiedade com esta palestra para poder exprimir este grande desejo, porque eu me vivi mais tempo profissional no Porto do que em qualquer outro lado. Eu sou um lisboeta, não é? Mas agora até vivo aqui, agora até sou saloio, vivo aqui em Loures. Mas de facto, foi no Porto que eu me realizei como professor durante uma vida inteira. E fiquei sempre, até tenho entusiasmado e ido com a minha mulher várias vezes à Galiza. Ainda há anos fomos ver aquela zona do Rio Sil, que é uma maravilha, andamos por ali. E se não fosse vários problemas que também vamos tendo que enfrentar, os pais dela, que já são pessoas muito idosas, etc., já tínhamos ido, já este ano já tínhamos até marcado hotéis lá na Galiza. Só que não tivemos que desistir. Mas pronto, é uma terra, o norte da península por inteiro. O Álvaro já está danado comigo porque quer sempre acabar muito cedo. Pronto, desculpem lá, é que eu falo muito. É só Um pela grande gravação abraço ficar tão longa. pela minha parte e muito obrigado pela contribuição. Obrigado a todos. Boa noite. É só para a gravação não ficar tão longa, Vítor, está bem? E as pessoas depois terem acesso a ela. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos por estarem presentes. Vou dar, por então, por encerrada a gravação.